Uma outra coisa, que é uma base que a gente tem aqui, né, na Midas, de organização. Você precisa ser uma coordenadora organizada. E isso não depende se você tem 1 ano, 30, 25, 50, 2 meses. Isso faz mais sentido quando você olha para si e pensa assim: eu sou uma pessoa organizada? Não. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa organizada. Né? Eu sou uma bagunça em pessoa. Né? Mas eu aprendi a me organizar para dar conta. Porque quando eu estava dentro das escolas, né, eu atuava com várias escolas diferentes. Eu tinha mais de 600, 700 alunos na minha cabeça. Ou seja, eu precisava criar momentos adequados e situações adequadas para que eu pudesse dar conta. Só em uma escola que eu trabalhava eram 4 unidades. Então eu tinha que me organizar. Eu era a pessoa mais organizada do mundo? Não, mas dentro da escola eu sabia que eu precisava me organizar porque eu tinha muita demanda. Eu ia 2 dias, separava os dias em blocos. Foi uma estratégia. Então você precisa ser uma coordenadora organizada. Ninguém consegue dar conta das demandas da coordenação sem ser organizada. Por quê? Situações vão surgir, imprevistos. Você não vai dar conta da demanda se você não se organizar. É muita coisa na cabeça. São professores, são pais, são alunos, muitas vezes, às vezes quem está no ensino médio, ou até quem está nos pequenininhos, que vão lá falar alguma situação, brincar, mexer, tem algum imprevisto. São profissionais que trabalham dentro da escola, ou seja, as pessoas envolvidas naquele processo. Porteiro, faxina, cozinha, os profissionais externos, né? Que são psicólogos, fonos, que acompanham os alunos. Isso também faz parte do seu papel. E é importante que você se organize para dar conta de atender tudo isso. E sem organização, você não vai dar conta, gente, de verdade. Muita coisa acontece e a gente acaba deixando passar esse tipo de coisa. Depois eu vejo, depois eu faço. Ah, deixa para lá. Só que a grande realidade, gente, é que o seguinte, você precisa entender que quando você não tem essa organização, o que acaba acontecendo com você? Você acaba se sentindo frustrada por não dar conta, acha que você é incapaz. Você acaba ficando desgastada, porque você ou tem que levar trabalho para casa, ou então você fica mais tempo na escola do que é necessário, fazendo horas extras. Deixa de passar fim de semana com a sua família, porque você precisa dar conta das outras demandas. Só que isso não é saudável a longo prazo. E claro, nada não é à risca. Ai, nunca vou levar trabalho para casa. Não, não é assim. Só que isso tem que ser a exceção e não a regra. Entende? É muito importante. Quando você faz isso, você acaba falando assim: eu não sou capaz de ser coordenadora. Só que não é verdade. Você só não aprendeu as estratégias corretas. Uma forma simples de resolver isso, simples mesmo, muito simples, é você trocar a sua lista de tarefas, sabe aquela que você fica listando tudo que você tem que fazer no dia, por uma agenda organizada. Eu até falei isso em algum outro lugar, uma live que a gente teve lá no Instagram. Para quem não segue a gente, é @mitos da educação. Lá a gente posta muito conteúdo e muitas coisas importantes para que você consiga também ser uma coordenadora organizada. Eu falei o seguinte: coordenação não pode se atentar àqueles planners lindos, maravilhosos de mesa, que você só lista o que você tem que fazer. Por quê, Carol? Porque simplesmente você precisa acompanhar a sua rotina a longo, médio e curto prazo. Então não é só na semana que você tem que pensar quando você é coordenadora. Você precisa pensar a médio prazo, daqui 2 semanas, o que eu vou ter que fazer? Às vezes tem um compromisso, uma reunião de pais, um projeto, uma situação que você tem que pontuar e você precisa anotar. Quando você fica presa nos planos de mês ou na lista, você não olha o todo. Então você acaba se perdendo no meio do processo. Tem algumas situações que você vai acabar perdendo. Ai, não lembrei. Nossa, era final do bimestre, reunião de pais e eu coloquei um projeto super importante junto. Porque você não estava pensando a longo prazo. Então, a primeira coisa que você pode fazer para começar a se organizar é listar o objetivo semanal. Então, colocar qual é o meu objetivo dessa semana? Meu objetivo é finalizar o projeto, finalizar o semestre, é organizar a festa junina, é organizar as apostilas, vistar as apostilas dos professores. Onde dentro da minha semana, tudo que me leva para próximo desse objetivo é uma coisa urgente dentro da minha agenda. Então eu preciso diferenciar o que é urgente, o que é prioridade, o que é importante.
Urgente é aquilo que me leva muito próximo do meu objetivo, então tem que estar. Prioridades são aquilo que você consegue fazer as coisas dentro da sua rotina e precisa ser feito. Então, uma reunião com o professor, um atendimento a pai, uma coisa que você já tem que estar dentro da sua rotina. Importantes são as coisas que também deveriam ser feitas, mas que talvez, se você não fizer, elas não terão impacto dentro da sua agenda, dentro da sua vida na coordenação. Aprendendo a organizar essas ações, fica muito mais fácil você mapear onde está o problema. Se eu deixo de fazer tudo o que é urgente na minha agenda, isso vai virar um grande problema. Porque quando eu olho e vejo isso, falo assim: não fiz o que era urgente, mas fiz o que era importante. Quer dizer que você não seguiu para próximo do seu objetivo. Isso vai te trazendo insegurança. Meu Deus, eu não sou capaz, eu não consigo dar conta. E sim, você consegue. Você só fez o processo errado. E tá tudo bem. Quando a gente está no primeiro ano da coordenação, tem muitas coisas que a gente está aprendendo. E essa é uma delas. E tá tudo bem se você não conseguir cumprir tudo da sua agenda. Eu sempre falo para as alunas do método o seguinte: nenhum bebê panda vai morrer. Se nenhum bebê panda morreu ou foi sacrificado, tá tudo bem. Então é muito importante que se você se coloque nessa posição. Mas existem coisas que, se você não colocar, elas vão ter um impacto muito grande. Uma orientação a professor, uma reunião com o pai, às vezes tem um impacto muito grandioso naquilo que você está fazendo. Então é muito importante que você se atente a isso, tá?